Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Recebe aí mais um momento de esclarecimento e ensinamento da verdade que liberta. Por onde você pode ser livre para uma vida verdadeira com Deus. Conhecendo a verdade de Deus. Essa verdade que vai libertar você da mentira, do engano, onde o diabo tem prendido e detido a humanidade para não ser livre, conhecendo a verdade, indo no caminho por onde verdadeiramente vão ser libertos. Então quero convidar vocês aqui agora para a gente analisar o que Jesus ele disse, ensinando, instruindo, orientando. O que Jesus ele vai dizer às pessoas que estavam ali recebendo o seu ensinamento. Mateus capítulo 7, versículo 21. Que Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está aqui Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bem, está aqui um grande ensinamento de Jesus. E o que é que a gente aprende daqui, desse ensinamento de Jesus? A gente vai ver que hoje as pessoas, é uma diversidade de pessoas vivendo, dizendo que estão vivendo para Deus. Uma diversidade de pessoas que dizem que são de Deus. A gente vê hoje uma diversidade de pessoas que diz que estão servindo a Deus. Bem, mas analisando a verdade dentro dos princípios da verdade de Deus, nada, Mônica, dentro dos princípios da verdade de Deus, que a gente vai conhecer, a gente vai ver Jesus dar uma orientação muito importante, que é importante a gente atentar, observar, analisar. Não que os homens ensinam por aí, em nome de Deus. Mas é importante a gente observar o que Jesus ensinou, que é a verdade de Deus. Toda a verdade de Deus foi trazida por Jesus, para nos dar o conhecimento por onde estaremos numa vida provada por Deus, na vontade de Deus, em comunhão com Deus, para a promessa de Deus. Jesus ele trouxe toda a verdade que nós precisamos conhecer para poder estar verdadeiramente em Deus. Estar em Deus é você sair da posição que se encontra afastado de Deus. Estar em Deus é você sair da condição que você está de juízo eterno, indo a uma eternidade sem Deus. Eu estou aqui no trabalho, estou olhando aqui o movimento, mas eu estou levando para você a instrução. O que é que nós precisamos para chegar a Deus e ser aceito por Deus? Porque todo mundo quer chegar a Deus. O problema é ser aceito por Ele. Porque ir a Deus todo mundo diz que vai. O problema é ser aceito por Ele. E ninguém pode chegar a Ele por nenhum outro meio, porque só há um caminho. E só há uma porta de acesso para a gente entrar na presença de Deus e andar na direção dele. Só há uma porta de acesso e só há um caminho que nos conduz na vida com Deus. As pessoas precisam aprender isso e pregar a palavra de Deus, é levar ensino inteligente para as pessoas. É formar as pessoas o conhecimento, a informação, no entendimento das pessoas. Pregar a palavra de Deus não é criar esses movimentos, não é
esse ritual que o povo vive de poder, de manifestação, de autoridade de Deus. Pregar a palavra de Deus não é isso. Pregar a palavra de Deus é formar o entendimento, é levar informação, é comunicar às pessoas, levando para elas entenderem aquilo que realmente Deus ele nos revela a partir de Cristo. Ele nos revela em Cristo, aonde está toda a revelação de Deus, que dá ao homem o conhecimento para chegar a Ele. O homem não vai encontrar lá atrás, no Velho Testamento. O homem só vai encontrar a partir de Cristo, que foi ali em Cristo revelada toda a direção de Deus, a graça e a verdade foi revelada em Cristo, para o homem perdido chegar ao conhecimento por onde ele vai ser salvo. Tudo isso está em Cristo. E é preciso aprender de Cristo, receber o ensinamento de Cristo. Hoje todo mundo está dizendo que é de Deus e ensinando aí o povo. Todo mundo leva ensinamento que diz que é de Deus, porque dizem que é profeta, dizem que é ungido, dizem que é o anjo de não sei qual é a igreja que eles são, e dizem que são de Deus. Agora, o que é que eles levam para o povo? O que é que eles ensinam e formam no conhecimento do povo? É o que Jesus ensinou? Porque a Bíblia vai nos ensinar que se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não é de Deus, não tem a Deus. E quem ouvir ele vai se perder. A Bíblia diz, a tais não escutem. É melhor você se apartar dele, para não ser influenciado ou influenciada pela doutrina de demônio dele. Porque aquele que não traz a doutrina de Cristo, ele pode dizer que é ungido de Deus, que é cheio da unção de Deus, que é anjo da igreja dele, porque anjo da igreja de Deus não tem. O anjo da igreja de Deus é o próprio Jesus, não é anjo, é o próprio Deus, porque quem guarda, quem guia, quem dirige, quem protege a igreja de Deus não é anjo, é o próprio Jesus, que está com esse povo chamado igreja, onde Jesus disse, eu estarei convosco, em mim vocês já são mais que vencedores, em mim vocês estão guardados, não é em anjo, não é em nenhum outro lugar. A igreja de Cristo não vive essa superstição de anjo, de ritual, de cerimonial, de culto, de sacrifício para encontrar proteção. A igreja de Cristo não precisa de campanha de libertação, não precisa de campanha de quebra de maldição, não precisa de pacto, de voto, não precisa subir monte para buscar a Deus, porque tudo isso nós temos em Cristo. Amém? Então, o que é que esse povo está ensinando? Que dizem que são homens de Deus. O que é que esse povo está levando para as pessoas de informação, de ensino, de instruções? Para que esse povo entenda que está sendo instruído por Deus, indo para Deus. Porque eu sempre digo às pessoas, vida com Deus não é questão de sacrifício religioso, de devoção religiosa, de estar cumprindo tarefa, ordenança e metas dentro de nenhum sistema religioso. Vida com Deus não é por meio dali, daqui ou de acolá, estando ali, aqui e acolá. Vida com Deus é por meio do conhecimento, e esse conhecimento de Cristo. E quando o indivíduo conhece e anda na direção do conhecimento de Cristo, aí ele tem vida com Deus. Então, o que é que esses homens ensinam que diz que é de Deus? O que é que esses homens que diz que é de Deus leva o povo a viver e praticar como regra de fé, de uma vida de devoção para Deus? Não é o que Jesus ensinou. Então vamos voltar para o texto que eu li, para a gente conhecer um grande ensinamento de Jesus para nossas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus vai dizer, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus. Mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A pergunta é, qual é a vontade do Pai que está no céu, que Jesus disse que nós temos que fazer? Eis a pergunta. E você tem que ser prudente para ter o conhecimento dessa resposta. Porque se você não tiver, você está perdido. Você pode estar numa vida perdida de Deus, entendendo que está servindo a Deus. Cuidado. Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no céu. Mas somente aquele que ouve, primeiro tem que ouvir, para fazer a vontade de Deus. Como é que você vai fazer a vontade de Deus, se você não ouvir o que Deus quer que você faça? Aí eu pergunto para você que vive nessa vida alienado, devoto, praticante, onde você coloca a sua dependência de vida com Deus dentro de igreja, cumprindo ritual, sacrifício, ordenança, cumprindo meta, vivendo a formalidade, desse jeito, assim, assim. Eu pergunto a você, Deus orienta na sua palavra alguém viver essa vida religiosa que o mundo vive hoje dentro das suas igrejas? Essa é a vontade de Deus que Jesus falou, que nós temos que ouvir e fazer a vontade de Deus, o Pai que está no céu. Primeiro, para você conhecer a vontade de Deus para você fazer, você tem que ouvir. O que é que você tem ouvido? Você tem ouvido que para servir a Deus tem que estar numa igreja. Para ser de Deus tem que ser numa igreja. Para buscar uma vida santa e estar na presença de Deus, tem que estar numa igreja. Tem que cumprir o sacrifício, tem que andar dentro da doutrina, da regra e da ordenança da autoridade eclesiástica da igreja. Porque você tem que ir para o templo, que é a igreja, adorar a Deus. Você tem que ser de uma igreja para ser de Deus. Você tem que estar cumprindo isso, aquilo e aquilo outro para Deus te abençoar. Tem que participar da campanha, do pacto, do voto. Tem que cumprir o que os homens determinam e diz, porque eles são a autoridade de Deus para você viver. Eu pergunto, é isso que Deus adverte na sua palavra? Essa é a vontade de Deus que Ele nos ensina para viver uma vida com Ele na palavra dEle? Deus ensina alguma coisa sobre isso? Então, meu amigo, não importa qual seja a tua religião, você pode ser evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová e por aí vai. Qualquer religião. Você pode ser o mais devoto, radical e praticante de qualquer religião. Isso não te leva a ser aprovado por Deus. Você tem que primeiro conhecer a vontade de Deus para essa fazer e estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que ninguém se filie e seja propriedade, membro de uma instituição religiosa, igreja. A vontade de Deus não é que ninguém esteja sendo praticante e devoto de obra de igreja. A vontade de Deus não é que ninguém esteja priorizando, se sacrificando, vivendo sacrifício religioso de igreja. A vontade de Deus não é que ninguém esteja trabalhando e fazendo obra de igreja. A vontade de Deus é que o homem ouça aquilo que ele orienta. E o que ele orienta é que o homem creia em Jesus, vá a Jesus, se arrependa, se converta, para que em Jesus ele possa estar sendo aprovado por Deus. Essa é a vontade de Deus para todos aqueles que quiserem entrar no reino de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que o homem se converta e viva. Arrependa-se para que encontre o seu perdão em Jesus. O próprio Jesus vai dizer que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. O próprio Deus vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e viva. Se converter para quem? A Jesus. Se converter a Jesus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém esteja fazendo obra dentro da igreja. Porque Deus não deixou obra para ninguém fazer. O que Deus deixou foi a obra dele para salvar você. Se crê nessa obra. A obra de Deus é Cristo. Jesus vai dizer isso lá em João 6, 28 e 29. Respondendo a alguém que perguntou qual era a obra de Deus. Jesus não disse, vá para o templo rezar.
vá para o templo orar, vá para a campanha, vá fazer o trabalho religioso no templo. Jesus não disse isso. Jesus disse, a obra de Deus é esta. Qual? Que creiam naquele que ele enviou. Essa é a vontade do Pai, que todos aqueles que veem o Filho e venham para o Filho, se salvem e tenham a vida eterna pelo Filho. Essa é a vontade de Deus o Pai. A vontade de Deus o Pai é que nós estejamos em Cristo, guardado por Ele, vivendo e praticando na direção dEle. Essa é a vontade de Deus. Não é que você esteja dentro de nenhuma igreja, vivendo e praticando obra, sacrifício, obrigação de nenhuma igreja ou religião. Então você tem que conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem esteja guiado por Cristo. Aprenda o que Cristo ensinou. Cristo não ensinou ninguém a estar vivendo nenhuma vida de devoção religiosa, praticando, guardando isso, aquilo, outro. O que Jesus ensinou foi amar os que nos aborrecem, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por quem nos persegue, ser se ensina ou não, ser verdadeiro. O que Jesus nos ensinou foi exercer a verdade, foi exercer a misericórdia, foi estar guiado por Ele, seguindo nele, estando nele, guardando a palavra dele. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja, seguindo o pastor de igreja, vivendo sacrifício de igreja, vivendo obra de igreja, estar dentro de culto de igreja, é culto disso, culto daquilo outro, é tanto culto, é tanto movimento, é tanta atividade religiosa, é tanto sacrifício religioso, e o povo perdido de Deus, não entrando no reino do céu. O povo pensando que vai entrar na presença de Deus por esses caminhos que a religião impõe, determina e leva o povo a viver. Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas o que ouve faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então primeiro você tem que ouvir qual é a vontade de Deus para você viver neste mundo, enquanto aqui está, para que você esteja na presença de Deus. A vontade de Deus é que todo aquele que crê no Filho seja salvo, para que venha a estar recebendo dele o perdão, por meio de Cristo, para que esteja na bênção, para que estejam na vitória, para que estejam guardados para a promessa. Não é dentro de nenhuma igreja cumprindo nenhum sacrifício religioso. É em Cristo, guardado em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Amém? Essa é a vontade de Deus.